Olá, irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar. Nós estamos iniciando mais um episódio da nossa série de estudos Sabedoria para Viver, aqui no nosso encontro com a Palavra. Você está no canal da IPI do Rio Acima, então já gostaria de pedir para você, se você puder seguir, se inscrever no nosso canal, compartilhar o conteúdo que nós divulgamos aqui, porque isso ajuda o canal a crescer e mais pessoas a serem alcançadas pelo Evangelho e por tudo que nós produzimos aqui nesse canal. E eu gostaria de convidar você também a conhecer a nossa igreja, a participar dos nossos encontros presenciais. Nós temos reuniões de oração toda quarta-feira às 7h30 da noite. Nós temos escola bíblica dominical todo domingo, 9h30 da manhã, com classes para todas as idades. E nós temos o nosso culto às 7h30 da noite todo domingo. Tem sido uma bênção, um tempo de adoração e louvor ao nosso Deus. Fica aqui o meu convite para você vir fazer parte da nossa comunidade. E agora eu gostaria de convidar você a seguirmos no nosso estudo Sabedoria para Viver. Nós estamos lendo e refletindo sobre os textos em Eclesiastes. Esse aqui é o terceiro encontro desse episódio, dessa série de episódios. E eu gostaria de convidar você a ler comigo Eclesiastes capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 18. Eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada. Então, se você quiser acompanhar, também vai passar aqui no nosso vídeo. O texto diz assim: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Vi todas as coisas que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser incontado. Eu disse a mim mesmo: eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim, procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que também isso é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Nesse trecho eu gostaria de refletir com os irmãos sobre a seguinte questão: onde encontrar o sentido da vida? A questão que inquieta o coração do pregador de Salomão está ligada ao sentido da vida. Nós vimos até o momento que esse é o problema desenvolvido em Eclesiastes. E nós veremos nesse trecho de Eclesiastes que Salomão está usando das suas habilidades de homem estudioso, sábio, conhecedor e experimentado em muitas culturas, para perscrutar, para investigar e buscar um sentido para tudo o que existe debaixo do sol. Veremos também às quais conclusões ele chegou. Inicialmente, o sábio, nos primeiros versos, aí, o versículo 12, ele se apresenta, o pregador que tem exercido o reinado sobre Israel. As credenciais de Salomão estão presentes nos seus livros, estão presentes nas crônicas dos reis de Israel, nos salmos. O pastor Michael Eaton, estudioso do livro de Eclesiastes, defende que dentre todos os homens, Salomão tinha as melhores possibilidades, os melhores recursos para documentar as suas investigações. E após apresentar suas credenciais, a partir do versículo 13 agora, ele passa a descrever o seu trabalho de investigação, onde ele diz que ele se aplicou com todo o seu coração numa busca profunda. Ele usa a expressão esquadrinhar, ou seja, ele mapeou cada canto de tudo que ele viu com sabedoria, tudo que ele pôde observar que existe debaixo do céu. E no final do versículo 13 ele classifica o seu trabalho. Ele diz que foi enfadonho, que significa que foi exaustivo e ao mesmo tempo inútil. A experiência de Salomão o levou a refletir que foi o próprio Deus que impôs esse enfadonho trabalho para afligir os homens. A tentativa de Salomão de encontrar um sentido na vida por meio da observação científica e natural havia se mostrado uma grande e pesada frustração, um fardo frustrante da sua vida. No versículo 14, a expressão usada por Salomão é bastante reveladora. Ele diz que todas as obras que se fazem debaixo do sol, tudo é vaidade, ou seja, tudo é vazio,
É como correr atrás do vento. A partir do capítulo 2, mais para frente, nós veremos que Salomão descreverá como ele fez da sua vida e de tudo o que ele fez uma forma de experimentar, um enorme laboratório. Experimentou prazeres físicos, construiu obras gigantescas como o templo e acumulou sabedoria, acumulou riquezas. Contudo, nisso tudo, teve frustrada a sua busca pelo sentido para tudo que existe debaixo do sol, para a vida. A tentativa de encontrar objetividade na vida, nas realizações, excluindo Deus, observando apenas coisas criadas, mostrou-se uma construção frágil, vazia, cujas respostas geram mais perguntas e mais inquietação do que saciedade. Como tentar alcançar e reter o vento? Sabemos que é impossível. As constatações de Salomão, a partir do versículo 15, começam então a dar o tom de frustração por não haver respostas científicas, filosóficas, capazes de satisfazer a questão sobre o sentido da vida. Nós percebemos essas expressões no versículo 15, quando ele diz: aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta nem sequer pode ser calculado. Estamos diante de uma das pessoas mais sábias, uma das mentes mais singulares da humanidade, e com recursos suficientes para investigar a vida. Mas ele percebe que em toda a ciência, em toda a filosofia, há limitações ao ser humano. O que é torto não pode ser endireitado, o que é vazio nem sequer pode ser calculado para saber o quanto falta. O comentarista bíblico Warren Wiersbe escreve que se nós gastarmos todo o nosso tempo e toda a nossa energia tentando retificar tudo que está errado, nos faltará forças para viver. Todas as escolas filosóficas, todas as revoluções do pensamento pela qual a humanidade passou, todas as revoluções sociais pelas quais a humanidade viveu, e por mais esforços que nós empreendamos para tentar chegar a soluções, chegamos à mesma conclusão, que não podemos consertar o mundo com os nossos próprios recursos, com aquilo que está ao nosso alcance. Ou seja, se tirarmos Deus da equação, a conta nunca fecha. Se fazemos como Salomão, nos limitando ao que se pode observar debaixo do céu, debaixo do sol, nós vamos nos deparar com mais perguntas do que respostas. Essa é uma visão horizontal da vida, uma visão horizontal, como a experimentada por Salomão e pelas ciências, pelas filosofias humanas. Deus está descartado dessas investigações. Contudo, pela nossa experiência de fé, sabemos que Deus veio a preencher essas lacunas. Deus veio consertar o que estava torto. O próprio Deus, o Deus encarnado. O Deus Filho, Jesus Cristo, veio do plano vertical para o plano horizontal, para nos fazer olhar de maneira vertical, de baixo para cima, olhando além daquilo que está debaixo do céu e debaixo do sol, além das leis naturais, além das regras que regem o cosmos. No versículo 16, portanto, o sábio começa uma reflexão pessoal consigo mesmo. Ele diz, ali no versículo 16, ele começa falando: disse a mim mesmo. Como se ele estivesse questionando, com base nos seus recursos e em tudo que ele colocou e que ele empenhou para suas investigações, o porquê ele não alcançava êxito na sua busca pelo sentido da vida. Vale ressaltar que Salomão ele foi um homem que conheceu e creu em Deus. Inclusive recebeu sabedoria como pediu quando ele foi ungido rei. Contudo, inebriado pelas experiências humanas, pelas diversas culturas com qual ele conviveu, como ele mesmo diz, pela vaidade. Ele considerou que isso era suficiente para conhecer os mistérios e o objetivo final da vida por si só. Essa é a sabedoria humana, que se torna idolatria quando tenta substituir ou ignorar a Deus. O ser humano tentando por suas próprias forças, tentando pelas suas realizações e respostas, se tornando suficiente sem Deus, ele se torna um idólatra, porque ele consegue gerar apenas frustração e apenas decepção quando ele ignora
a Deus. O teólogo Philip Ryken escreve a seguinte reflexão: estude a filosofia, pesquise todas as religiões, faça todos os cursos possíveis de aprimoramento pessoal, e mesmo assim você acabará em frustração. A razão humana só pode nos levar até certo ponto, e é por isso que Deus diz que não devemos nos gloriar em nossa própria sabedoria. O próprio Deus diz: destruirei a sabedoria dos sábios. Eclesiastes é uma dessas fontes que demonstram como Deus destrói a sabedoria humana, nos mostrando como é vazio o nosso conhecimento sem ele. As conclusões de Salomão nesse trecho são, a partir do versículo 18, que a muita sabedoria produz enfado e a muita ciência aumenta a tristeza. Importante que a sabedoria e a ciência, é importante dizer que a sabedoria e a ciência ao qual o sábio se refere está restrita, como ele mesmo diz, a tudo que pode ser observado debaixo do céu, debaixo do sol. Ou seja, Deus está além dessa busca, Deus está fora dessa busca. A sabedoria produzida pela humanidade é sincera, mas até a página 2. Perceba que quando a humanidade se depara com a necessidade de admitir e incluir Deus na sua busca, ela simplesmente prefere admitir possibilidades quase que impossíveis, teorias e condições que beiram a insanidade, mas que gostam de chamar de ciência. Um coração sincero como o de Salomão chegará à mesma conclusão. Excluir Deus da busca pelo sentido da vida é um fardo frustrante, triste, inútil e só aumenta a frustração pela nossa limitação. Sem admitir Deus na nossa busca por sentido, a vida se torna um emaranhado de perguntas sem respostas ou respostas extremamente vagas que jamais satisfarão um coração sincero na sua busca pela verdade. E como toda a palavra de Deus aponta para Cristo, é cristocêntrica, nesse sentido também podemos aplicar uma visão cristocêntrica para dar uma resposta ao nosso coração. O Evangelho de Jesus Cristo é chamado de loucura para os homens, mas é a sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus é o Deus que invade a realidade que está debaixo do céu, que está debaixo do sol, para trazer respostas a corações inquietos, enfadonhos e tristes, que não têm sentido para a própria vida. Nas palavras do teólogo Emílio Garofalo, Jesus é a ponte entre a humanidade debaixo do sol e o mundo acima do sol. Ele é a âncora que prende esse mundo breve e passageiro em algo mais sólido e permanente. Jesus é a coleira para o vento. Palavras maravilhosas. Jesus é maior do que Salomão, como está escrito em Mateus 12:42. Só ele pode endireitar o que está torto e preencher o que está vazio. Jesus é a sabedoria de Deus manifestada às pessoas, por isso ele é encontrado por aqueles que buscam em espírito e em verdade, com sinceridade de coração. Em Jeremias está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração, capítulo 29, versículo 13. E essa palavra se cumpre em Jesus. Somente o Deus que pode ser encontrado por nós, Ele é o que vai nos dar a resposta para o sentido da vida. Só Jesus dará sentido, porque só Ele é capaz de nos levar ao Criador, que também é o sustentador e que é o objeto final da nossa própria existência, o próprio Deus. Para concluir, eu gostaria de mencionar uma frase do autor britânico C.S. Lewis. Ele diz assim: o fato de que o nosso coração não consegue ser preenchido pelas coisas da terra é a prova de que o céu deve ser o nosso lar. Que Deus te abençoe a partir dessa palavra e que o Espírito Santo possa te conduzir ao conhecimento da verdadeira sabedoria, que não está debaixo do céu e debaixo do sol, mas que foi trazida para a nossa realidade em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e esteja sempre ao seu lado. Até a próxima.
razão do meu viver, razão do meu viver é ter Jesus vivendo em mim. O pão da vida, ó Pai. O pão da vida, ó Pai. É sua palavra falando a mim. Não posso imaginar viver sem Jesus. Eu preciso seguir sua luz. Razão do meu viver, razão do meu viver é ter Jesus vivendo em mim. Pão da vida, ó Pai. Pão da vida, ó Pai. É sua palavra falando a mim. Não posso imaginar viver sem Jesus. Preciso seguir sua luz. Não posso imaginar viver sem Jesus. Preciso seguir sua luz. Razão do meu viver, Razão do meu viver, razão do meu viver. razão